Bom dia, pessoal, tudo certo? Vamos lá, vamos começar aqui falando um pouquinho sobre o mercado americano, entender aí o que que tá rolando, né? Então, gráfico diário aqui do S&P 500, o que que a gente precisa identificar de importante aqui, né? A gente tem basicamente o mercado testando a média móvel de 20 períodos após o rompimento, né? Uma tentativa de rompimento desse fundo. Como houveram várias tentativas aqui, né? O mercado faz várias rejeições de mínima e esse candle aqui ele não fecha com tanta convicção abaixo dessa última rejeição que gerou essa movimentação de alta, né? Então o mercado ele ainda está um pouco indeciso. Putz, será que eu vou confirmar essa mínima? Será que eu não vou? Né? Então, os dados aí, os drivers que vão sair no mercado vão dizer muito sobre isso. O que que a gente pode projetar, né, aqui dentro daquilo que a gente encontra aqui no gráfico diário, certo? A gente já vem aí de uma movimentação forte, né? Eu expliquei ontem para vocês sobre essa linha de tendência aqui, né, da média móvel de 20 períodos, está numa situação que o Oliver gosta bastante, e a gente pode presenciar aqui, né, uma possível GBTO, tá? No gráfico diário, tá? Então a GBTO nada mais é do que um setup de continuidade, né? É um setup que indica a continuidade da movimentação, uma vez que você tem uma falha, né, do início de uma movimentação oposta, certo? Por isso que ele é um setup tão poderoso. Ah, uma vez que a gente vê uma GBTO, a gente pode tanto trabalhar aqui com esse alvo, né, que é um alvo que o mercado já vem respeitando bastante, né? Então aqui a gente tem a região dos 100%, né, onde o mercado foi lá e começou a trabalhar. E agora a gente tem a próxima região pro S&P, região do 3.500 mais ou menos. 3.4, 7.3, né, 7.6 ali, são pontos que a gente pode vir a buscar aí dentro do mercado. Outra coisa que a gente também pode fazer é projetar essa perna aqui, mas eu prefiro antes trabalhar com este alvo aqui de FIBO, certo? Então, vamos para o tempo gráfico menor, vamos entender aí o que está rolando na visão como um todo, né? Então, ontem, basicamente, tivemos toda essa movimentação aqui de baixa, né, ao longo aí do pregão, e aí por volta de meio-dia, o mercado trabalha aqui no falso rompimento desse fundo, alinhado com a presença da média móvel de 200. Ele faz, né, essa movimentação forte aqui de alta, tenta renovar a máxima, encontra uma resistência lá na casa do chapéu, né? Faz uma movimentação forte aqui, tenta renovar, né, a máxima e começa a lateralizar aqui nessa região superior. Uma vez que ele lateraliza, ele falha aqui a tentativa de rompimento do topo e começa aqui uma movimentação mais profunda, tá? O que que pode estar acontecendo, né? De duas uma, ou esse movimento aqui ele foi um rompimento verdadeiro e o mercado ele pode vir buscar continuidade, ou então, né, esse fundo aqui, ele se torna um fundo fraco, ou seja, um fundo que não consegue renovar a máxima, e aí ele pode ser usado de liquidez, né? Ou seja, o mercado ele pode vir buscar esta região aqui antes de definir o movimento. Se ele romper esse movimento aqui para baixo, a gente pode estar buscando essa região aqui que coincide com mais ou menos 50% de toda a movimentação de alta. É um ponto bem interessante aí para a gente ficar bem atento aí no mercado. E aí a gente já tem, né, alvos mais abaixo, né, região aqui dos 2/3, 61,8 e por fim a região aqui da mínima do ano, né, região de origem de todo esse ralizão ali de alta que a gente está vendo dentro do S&P 500, certo? Então, dentro do gráfico de 15 minutos a gente consegue perceber mais ou menos isso, certo? O que que a gente também consegue perceber aqui, né? O mercado começa a trabalhar abaixo da média móvel de 200, né? Essa média móvel de 200, ela ainda, né, na maior parte dela, ela está inclinada para cima, né? Ela não inclinou para baixo ainda. Então, esse rompimento aqui, ele pode ser apenas um falso rompimento da 200, né? A gente tem que levar isso em conta também. Mas visto que o mercado tá, né, já vem de uma movimentação bem forte aí de alta, não consegue renovar a máxima, tenta testar as regiões de resistência várias e várias vezes e não consegue romper, a gente tem uma probabilidade maior aqui do mercado buscar essa região aqui de fundo, né? Lógico que o mercado precisa mostrar para a gente, né, que ele realmente vai querer fazer isso, certo? Aqui a gente tinha uma região de Fair Value Gap do gráfico de 15 minutos, tinha toda essa região também do gráfico de uma hora, né, essa região desse retângulo aqui. O mercado encontra liquidez nesse ponto aqui, começa a fazer essa movimentação aqui
de caráter corretivo, né? Então a gente consegue perceber média móvel de 20 bem inclinadinha para baixo, temos uma movimentação que não simboliza tanta força. Temos o ponto de continuidade do gráfico de 15 minutos, ou seja, esse ponto aqui vai definir se o mercado ele continua fazendo a movimentação de queda ou se a partir daqui ele começa a engrenar para uma movimentação de alta, tá? Então ele é um topinho aqui intermediário que vai definir esse termômetro aqui para nós, certo? E aqui a gente também tem um ponto de continuidade do gráfico de 1 hora, tá? Aqui é um ponto que eu vejo aqui como importante, né? Acaba sendo o fundo de toda essa congestão. A gente tem essa região de order block também, né? Uma região de bloco de pedidos, né, que o mercado ele não liquidou, não testou aqui ainda, não fez a mitigação, ou seja, não veio buscar os 50% dessa região, pode ser um ponto que venha a defender somado ao fundo dessa congestão, tá? Então é um pontinho aí que, dentro do que eu entendo, acaba sendo um ponto aí bem importante, alinhado aqui com uma correção de 2/3 e um ponto de defesa do gráfico de 1 hora, beleza? Então, o que que a gente pode esperar aqui, né? Vamos pegar e olhar o gráfico de 5 minutos. Então, referente ao gráfico de 5 minutos, né, já estamos acima da média móvel de 20 períodos, né? Então, fizemos uma 20 halt aqui, né? Então, o mercado ele faz uma barra de ignição, faz uma correção, trabalha na região do gift e desse gift ele dá uma continuidade com esta próxima barra aqui. Tomar cuidado com o ponto de continuidade do gráfico de 15 minutos, uma vez que o mercado faça o rompimento dessa região aqui com bastante convicção, né? Aquele rompimento que você não se pergunta, putz, isso aqui é um rompimento? Na maioria das vezes que você se pergunta isso, provavelmente não é, tá? Então, uma vez que você entenda que foi um rompimento claro, o mercado ele pode voltar para essas regiões aqui e aí pode gerar uma boa oportunidade de compra para buscar o ponto de continuidade do gráfico de 1 hora. Beleza? Então, a princípio, para o mercado americano é isso. A gente tem uma possibilidade de uma movimentação de baixa um pouquinho maior, né, em função do mercado não estar conseguindo fazer novas máximas, ou pelo menos testar essa região aqui, né? Visto que de duas uma, ou a nossa correção ela é uma correção inclinada, ou ela é uma correção lateral. Caso o mercado não rompa esse fundo, a gente entra no modo de correção lateral, ou seja, o mercado ele fica reacumulando, barra distribuindo nessa região, vai depender muito do lado do rompimento para a gente dar nome aos bois aqui, né? Mas fato é que o mercado ele vai estar negociando, né? Vai estar acumulando ordens aqui, seja de compra ou de venda. E aí, uma vez que o mercado ele faça o rompimento para cima ou para baixo, a gente vai conseguir ter uma noção melhor aí do que pode estar acontecendo, certo? Visto que referente a gráfico diário, a gente está aqui em uma região bem descontada, né? A gente pode presenciar uma correção de 50% aqui até a região do 3.900, região aqui dos 4.000 pontos, que pode perfeitamente ser um pullback aí um pullback um pouquinho mais alto aí referente a essa movimentação de queda e aí o mercado pode engrenar a tendência de baixa novamente, beleza? Então, a princípio, para o mercado americano é isso. A gente tem que esperar, né? Dentro do meu ponto de vista, nem no gráfico de 5 minutos a gente conseguiu eliminar o ponto de continuidade aí da movimentação de queda, né? Então, a gente tem uma possibilidade ainda de movimentação de baixa, né? Mesmo que a gente consiga presenciar toda essa movimentação de alta, né, com barras elefantes e tudo mais, para mim o viés ainda segue um viés de baixa referente à movimentação do mercado. Ele só pode começar a se tornar um viés de alta uma vez que o mercado ele faça o rompimento dessa região aqui com bastante clareza. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Algo que vocês queiram perguntar? Tranquilos? Então, é isso. Desejo para vocês um ótimo pregão, uma excelente quinta-feira e vamos que vamos. Muito obrigado pela presença. Valeu. Falou.